Olá, você que acompanha o TV Alagoas News. Estamos aqui na 19ª Zona Eleitoral de Santana do Ipanema com o chefe do cartório para falar sobre a coleta de dados biométricos. Guilherme, bom dia. Quem exatamente precisa comparecer nesse momento para fazer a coleta de dados biométricos? Bom dia, Dani. É uma satisfação receber o TV Alagoas News aqui no cartório eleitoral e nos concedendo esse espaço aqui para dar esse informe, né, de utilidade pública. Os eleitores que precisam comparecer, que estão sendo convidados a comparecer pela Justiça Eleitoral, são aqueles eleitores que durante a pandemia eles fizeram o seu primeiro título. E aí, naturalmente, por conta daquelas restrições sanitárias, esses eleitores não puderam comparecer até o cartório eleitoral para fazer a coleta da biometria, que é justamente a foto, a assinatura e a digital. Esses eleitores que fizeram o título em 2020, 2021 e 2022 e não tiveram a coleta da biometria, nós estamos convidando para que eles compareçam até o cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação, de modo que na eleição eles já façam a identificação por meio da biometria. Quais os documentos são necessários nesse momento para fazer essa coleta? Assim como todos os eleitores, esses eleitores precisam comparecer aqui com um documento de identificação com foto, né? Que é naturalmente para a gente poder identificar o eleitor, saber que aquele eleitor é aquela pessoa, né? E aí pode ser uma identidade, uma carteira profissional, a carteira de habilitação e um comprovante de residência, para que a gente possa aferir que ele é eleitor aqui de Santana do Ipanema, de Carneiros ou de Olivença, que são as 3 municípios que integram a 19ª Zona Eleitoral. Então, assim como todo e qualquer eleitor que busca o atendimento, esse eleitor precisa trazer essa documentação para fim de identificação. Guilherme, mas são todos os eleitores que precisam comparecer? Não. É bom que a gente reforce isso, até para que o eleitor que está com a sua situação regular não precise vir ao cartório. São apenas aqueles eleitores que não têm a biometria, ou seja, aquelas pessoas que fizeram o seu título, seu primeiro título, no momento lá da pandemia, em 2020, 21 e 22, e não coletaram a biometria. Esse sim a gente está convidando. Os demais eleitores, eles não são obrigados a vir. Agora, naturalmente, por se tratar de um ano de eleição, a gente recomenda que o eleitor ele vá até o site do TSE, www.tse.jus.br, e consulte a sua situação. Lá tem uma guia de autoatendimento, ele consegue ver se tem alguma pendência, se tem alguma multa, e aí, eventualmente, esse eleitor que tem alguma pendência, além desses que eu mencionei, pode comparecer até o cartório eleitoral. O nosso horário de atendimento é de 7h30 a 1h30, de segunda a sexta-feira. E esse eleitor que eventualmente tiver a dúvida e que necessitar o atendimento também pode vir. Não são só esses eleitores que eu mencionei. Esses que eu mencionei, nós estamos convidando a vir. É uma campanha do TSE, encabeçada pela ministra Carmen Lúcia, para que esses eleitores regularizem a situação, né? Mas os outros que tiverem alguma pendência, a gente convida que venham logo, até porque esse ano, como eu disse, é um ano de eleição, e por força da eleição a gente tem um prazo menor de atendimento, porque o atendimento que a gente fala, o cadastro, ele fecha em 6 de maio, porque o TSE tem uns marcos, né, do calendário eleitoral que ele define, e esse ano cai justamente no dia 6 de maio. E então é importante que eles venham antes dessa data, justamente para não ser prejudicado. E por que disso, Guilherme? Porque esses dados do cadastro, eles são usados para alimentar as urnas, para a produção dos cadernos. Então a gente tem todo um procedimento pós-fechamento de cadastro voltado à realização da eleição. Então, por isso da limitação do prazo de 6 de maio. Então a gente reforça a necessidade dessas pessoas que têm alguma pendência, que desejem votar esse ano, e aí eu falo do eleitor que ainda não tem o título, porque o título ele só é obrigatório a partir dos 18 anos, mas aquele eleitor de 16 a 18 anos, que a gente chama de eleitor facultativo, que desejar votar nessa eleição, ele pode comparecer também e fazer o seu título, seu primeiro título, e exercer o seu direito do voto, né? Da escolha do seu candidato, aquele candidato que ele entende que é o mais adequado para representá-lo. Esse ano nós temos eleições que a gente chama de eleições de âmbito nacional, são eleições muito importantes, que a gente vai eleger o nosso presidente,
vamos eleger o nosso governador, né? Elegemos deputados estaduais, deputados federais e 2 senadores. Então, assim, é uma eleição de cunho nacional de uma importância ímpar. Guilherme, é a questão do agendamento que agora passou a ser exigência. Como é que funciona? Muito boa a sua pergunta, Dani. Mais uma inovação que a Justiça Eleitoral tem agregado no seu dia a dia para dar maior conforto ao eleitor. É comum, nesse período em que há uma procura exagerada, era comum a gente ter filas, a gente ter aquele momento em que o eleitor chegava aqui e ficava tendo que aguardar para ser atendido. E aí, visando o aperfeiçoamento desse atendimento, a Justiça Eleitoral implementou o sistema de agendamento. Então, o eleitor vai lá no site, seja do TSE, seja do TRE, e tem uma aba lá de autoatendimento em que ele faz o agendamento, ou seja, ele escolhe o dia e o horário que está disponível que melhor acomode na sua rotina. Então ele vai chegar nesse dia e nesse horário agendado, vai ser de pronto atendido, não vai ter que aguardar em fila, não vai ter aquele estresse que a gente chama, né, para a questão do atendimento. E para a Justiça Eleitoral também foi bom porque a gente consegue organizar esse atendimento e não ter como recepcionar o eleitor que chegasse eventualmente no mesmo tempo. Como eu disse, é uma inovação. O agendamento ele se torna obrigatório a partir desse ano, então aquelas pessoas que também desejem fazer seu atendimento, é importante que agendem para não chegar aqui e não conseguir fazer o atendimento. A gente enfatiza que é necessário esse agendamento para o atendimento. Guilherme, gostaria de agradecer pelo espaço cedido aqui com o TV Alagoas News. Se você tiver algo a mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu também gostaria de agradecer o espaço que foi concedido, né, pelo TV Alagoas News. A gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas que surgirem, né? Temos vários assuntos que esse ano são palpitantes, né, da eleição, a propaganda, como é que faz o processo de votação, enfim, a gente está aqui à disposição. E, mais uma vez, convidar o eleitor, né, de Santana, de Olivença e Carneiro, para que não deixe para a última hora, que já vá lá no site do TSE, no site do TRE e consulte essa situação para ver se efetivamente ele precisa ser atendido, né, se tem alguma pendência, e aí já agenda e já procura aqui o cartório eleitoral, não deixe para a última hora, certo? Para não ter nenhum prejuízo, tá bom? Muito obrigada, Guilherme. É isso, pessoal. Fique atento às informações. Dani Carvalho para o TV Alagoas News.